Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, então a gente vai falar sobre o segundo reinado aqui no Brasil. Bom, a política do Brasil, desde antes mesmo da independência, ela sempre foi pautada de dois lados, dos conservadores e dos liberais. Os conservadores, eles sempre quiseram a centralização do poder, mas que tivesse um ministro, né? Já os liberais, eles queriam a descentralização do poder e mais autonomia, né, das províncias. Então, sempre teve essa briguinha aí entre eles, até no primeiro reinado e agora no segundo. Então, o que aconteceu? A partir do momento do governo regencial, a gente viu que teve várias manifestações e revoltas aqui no Brasil. Então, os liberais se uniram e fizeram um clube da maioridade. Por quê? Qual que era a intenção deles? Além de ter parte do governo, né, eles tinham a intenção de fazer um golpe da maioridade e colocar Dom Pedro II, né, para governar o país, justificando que só um imperador traria paz para o Brasil e iria unir a população e acabar com todas essas revoltas que estavam acontecendo. Então, logo de início, todo mundo apoiou esse clube da maioridade. E foi assim que teve esse golpe da maioridade, né, que é conhecido como golpe, porque Dom Pedro II, né, Dom Pedro, ele começou a governar o país com apenas 14 anos. Então, por que ficou conhecido como golpe? Porque, de certa forma, com 14 anos, ele não tinha nem noção do que ele estava fazendo e quem sempre ia ficar dominando o governo seriam os liberais e os conservadores, né? Então, os liberais fizeram isso na intenção de se manter no governo, tá? Porque desde a época da regencial, quem estava no governo eram os conservadores. Então, a população apoiou esse golpe e Dom Pedro começou a governar o país em 1840 e foi até 1889, tá? Assim que ele entrou no governo, ele já fez eleições, né, para fazer uma nova Câmara, para ter a participação de novos políticos, e essa eleição ficou conhecida como eleição do cacete, porque foi pautada em violência, em fraude, nessa bagunça de sempre ficar essa briga entre os liberais e conservadores, venda de voto, enfim. Essa política de Dom Pedro II, no início, ela foi bem marcada por essa briga entre os liberais e conservadores, tá? Tanto que bem no início desse governo, teve a Revolução Praieira, que aconteceu em Pernambuco, de 1848 até 1850, onde os liberais, né, formado por classe mais baixa, eles começaram a brigar porque, apesar de terem feito esse golpe da maioridade, né, para colocar Dom Pedro no poder, eles começaram a ficar um pouco excluídos da política, tá? E além disso, aconteceu em Pernambuco e lá ainda os portugueses mandavam muito, tá? Então, os engenhos ainda tinham portugueses que mandavam em tudo, a política local era comandada pelos portugueses e o comércio também, varejista, comércio normal, também era comandada pelos portugueses. Então, eles queriam acabar com isso, tá? Eles queriam tirar e nacionalizar o comércio do local, ou seja, só os brasileiros iriam comandar, tá? Além de querer liberdade de imprensa, voto livre e universal, o fim do poder moderador, onde Dom Pedro tem total poder, enfim. Ficou conhecida como Revolta Praieira porque o principal veículo que estava ajudando nessa revolução era um jornal, e esse jornal ele ficava na Rua da Praia, em Recife. Então, por isso que a revolta ficou conhecida como Revolta Praieira. Não descobre essa revolta e muitos participantes são presos e outros são exilados do país, tá? Então, assim, nessa época o Brasil estava nessa bagunça política, né? Dom Pedro decide fazer uma votação para ter um primeiro-ministro no Brasil,
né, para tentar arrumar o parlamento brasileiro. E aí essa política ficou marcada nisso, nessas revoltas, porque os liberais também queriam seu espaço no governo e os conservadores também. Então sempre teve essa briga entre os dois, tá? Então isso é muito importante a gente entender para dar início à história do segundo reinado no Brasil, tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da economia nessa época, o que estava acontecendo, o que o Brasil estava produzindo, enfim. Até a próxima!